que é racismo para você? De uma forma resumida, pode-se definir racismo como uma forma de preconceito baseada na crença que estabelece uma hierarquia entre as etnias. O racismo mais comum que existe é onde o preto é inferiorizado em relação ao branco. O racismo, a própria palavra fala, né? É você ter um preconceito de uma determinada raça. Para mim, o racismo é uma covardia, uma ignorância. Só porque difere a cor da pele, não quer dizer que muda qualquer estrutura. As necessidades são as mesmas, os sentimentos são os mesmos. Estatísticas, como por exemplo, 80% das pessoas que morrem em ações policiais são negras. Em época de distanciamento social, fica mais didático a gente falar que existe um distanciamento racial. Esse distanciamento racial mantém poucos negros em cargos de chefia, por exemplo. E as instituições são racistas como consequência dessa construção do racismo. Isso seria o racismo estrutural, esse sistema de poder e organização social que é baseado na divisão racial do trabalho. Você acha que no Brasil existe racismo estrutural? Com certeza. Pode olhar pelos cargos maiores da sociedade, os médicos, advogados, engenheiros, são poucos os que são pretos. Com certeza, o racismo ele atinge a sociedade de várias formas, algumas mais sutis, outras mais agressivas. Pode-se ver o racismo estrutural em nosso vocabulário, onde existe alguns termos que são racistas e as pessoas não têm esse conhecimento e acabam utilizando, Por exemplo, a palavra denegrir, entre outras. Nas instituições também você pode ver essa manifestação estrutural, onde os melhores cargos, os cargos de alto poder na sociedade, raramente atingem as pessoas dessa etnia. Sim, com certeza. A gente, infelizmente, no século XXI, a gente tem visto, muitos casos em relação a negros ocupar algumas vagas em determinados cargos. Você já sofreu algum caso de racismo? Vários. Um muito marcante foi quando eu fui comprar um rádio, recebi meu pagamento, fui comprar um rádio, entrei numa casa de eletrodoméstico, ninguém me atendeu. Eu ainda perguntei, ninguém vai me atender? É como se eu não estivesse lá. Atravessei a rua, entrei numa outra loja, onde veio um vendedor preto, me atendeu na maior cordialidade e foi muito educado comigo, me vendeu o rádio e eu fui embora para casa. Infelizmente, a gente passou preconceito, tinha muitos apelidos na sala, então a gente ficava meio assim chateado, autoestima baixa. Então, hoje eu associo como racismo e também com bullying. Muitas crianças passaram bullying naquela época que, na verdade, estava ligado com preconceito. E os pais também não educavam as crianças. Inclusive, os pais incentivavam, porque as crianças falavam, meu pai falou que não é para mim andar com você não, que você é preto, por causa do seu cabelo, para mim não pegar piolho, que seu cabelo é duro. Então, hoje é chique, É elegante usar uma trancinha hoje. Mas isso já fez muita parte do histórico de muitas pessoas na minha idade hoje que naquela época sofreram isso. Já passei por alguns abusos policiais, algumas situações com seguranças, muitas bolsas escondidas, pessoas atravessando a rua, e uma situação um pouco mais, digamos, com efeitos piores, que foi uma entrevista de emprego. E tudo isso por eu estar em algum lugar que alguém julgou que eu não deveria estar lá. O negro no Brasil, ele praticamente vive entre o luto e a luta. Então a gente precisa de muito mais que dinheiro para sarar essa dor. A gente precisa de autoestima para os iguais de cor. E se eles estão acostumados a nos ver nas páginas policiais, nossa missão é ocupar as páginas culturais. Estava vindo de um evento com 2 amigos meus. Um amigo meu ele é negro, ele mora na periferia, e eu tenho outro amigo que ele é branco, ele vem de um bairro muito bom. E os 3 foram revistados, padrão, o problema não é ser revistado, mas é a forma que é revistado. Esse meu amigo que ele é negro,
ele recebeu uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem um pouco mais ofensiva, e ele foi questionado diversas vezes se ele tinha algum envolvimento com tráfico de drogas, se ele mexia com essas coisas. Em contrapartida, o meu amigo, que ele é branco, ele simplesmente teve o RG dele conferido, com padrão de revista, recebeu umas 3 perguntas e foi só. Então, os 3 estavam morando no mesmo lugar, o que mudava entre os 3 era a cor da pele e o CEP. Sim, várias vezes. Um que me marcou muito foi quando eu estava na praia, curtindo aí com meus amigos, e a gente estava organizando assim um lugar pra gente ficar, pegando as cadeiras do quiosque emprestado. Chegou uma mulher e ficou insistindo que eu arrumasse um lugar para ela, né, como se eu trabalhasse no local. Eu expliquei para ela educadamente que eu não trabalhava, que eu estava ali para curtir, e ela ficou insistindo que eu tinha que arrumar um lugar para ela, que eu tinha que carregar a cadeira, até o ponto que eu falei com ela: só porque eu sou preto você tá achando que eu trabalho aqui? Você precisa mudar sua mente, as coisas não funcionam dessa forma, né? E aí o racismo, ele nos atinge o tempo inteiro, né? É uma coisa velada, e eu particularmente sou um defensor aí, né, do povo preto. Sou músico, compositor, e tem uma música que se chama Antiga Crença, que trata exatamente disso. Julga pela cor, te escolhe pela cor. Onde você pensa que vai, onde você pensa, onde você pensa.